Olá, tudo bom? Gente, eu hoje tenho dois assuntinhos e eu vou tentar ser rápida, se é que eu consigo, né? No vídeo anterior, eu fiquei devendo para você sobre a eliminação dessas alças que ficam ao redor da trança. Aliás, eu vou mostrar uma coisa aqui para você. Eu remalhei aqui 3 pontos de cada lado. Veja como essa trança fica bonita, certo? Então, vale a pena do que assim. Você não acha? Olha isso, olha a diferença. Ela salta da roupa, ela fica uma coisa completamente diferente. Veja isso, é a mesma trança, gente. Aqui e aqui. Então, se você quer uma roupa tchan, faça com o remalhamento aqui de 2 dá, mas 3 fica mais bonito. Aliás, eu quero que o editor me coloque aqui nesse vídeo o vestido que eu fiz, um vestido amarelo, me parece, que consta de um vídeo aí anterior, onde eu usei a trança tripla. Então, eu quero relembrar que você veja, tem muito uso para essa trança e ela sempre chama a atenção. Aqui o vestido amarelo, que também foi feito a partir da saia em panos. Eu fiz aqui a trança de 9 pontos, tá? Então, ela ficou um trançado diferente. A costura desses panos está aqui, logo depois do trançado. Então, esse pano aqui começa aqui é tudo ponto liso, essa trança faz parte dele e a próxima costura é depois dela. Então, assim, a costura fica disfarçada, porque aqui eu não consigo fazer uma costura no meio da trança, porque essa trança é feita inteira, são 9 pontos, né? Então, a saia não tem mistério. A parte superior é malha canelada 2x2, certo? Aqui, observe que a parte do peito, deixa eu botar isso aqui para lá, ela foi tecida reta atrás, mas a frente tem modelagem, ó, por causa do volume do busto. Ela tem uma modelagem. As alças são cordões trançados. Então, o vestido é a coisa mais simples do mundo. Aqui está o caracol, que é um bolerinho, né? Aqui, a manga dele, eu fiz com a mesma trança, formando o conjunto. Malha canelada 3x3 normal. E no calor usa com alcinha, à noitinha pode colocar o caracol por cima. O acabamento é perfeito, tanto no avesso quanto no direito, né, para ficar uma coisa visível. Se você é nossa aluna, você pode fazer igual. Existem 2 maneiras de a gente amenizar este problema. Eu vou trançar aqui, ó, 3 pontos e 3 pontos. Então, primeiro o meu lado de conforto, certo? Agora, observe como o fio aqui está esticado, ó. Tá vendo? É isso que eu quis dizer. Olha aqui, ó. Olha o fio esticado, por causa das 3 agulhas que ele tem que ultrapassar.
E estes daqui também vão ter que ultrapassar essas 3 que agora já tem ponto. Olha só, eu vou puxar para lá. Então, ele puxa fio daqui, esse fio aqui, e puxa fio aqui, desse lado também. Dessa agulha e dessa agulha aqui. Então, olha, eu vou esticar para ir lá para as outras 3 agulhas. É muito esticamento de fio, concorda? Então, agora eu vou tecer na cor normal, tá? Aqui vendo de forma ampliada. Aqui o fio. Veja que os pontos aqui são normais. E estes 2 últimos que não trançaram, eles estão menores. Por quê? Porque o fio foi extremamente puxado. Então, já começa por esse aqui, ó. Veja que este daqui está menor que os outros. Então, eu já vou começar aqui por ele, ó. Ampliando ele, puxando um pouco, já vai diminuindo aqui. Aqui, esse ponto aqui é da cruza da trança. Ele é o ponto que puxa daqui. Então, não vou mexer com ele, ó. Ele passa por cima, esse fio aqui, ó, tá passando por cima. Então, indica que esse ponto aqui é da trança. E realmente é dessas 3 agulhas aqui que eu trancei, tá? Então, este fio vai para o primeiro ponto da trança aqui, ó, dessa metade aqui agora, esse ponto aqui, ó, essa agulha aqui, ó, essa agulha aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar ela aqui, é esse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, eu separo a malha, ó, você pode ver, ó, porque eu passo aqui, ó, isso aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ó. Então, eu vou puxar o fio, olha como aqui ele já diminui. Aí, eu pego a outra alça dele aqui, porque cada ponto tem 2 alças, certo? 2 lados. Ó, tá tão apertado que é difícil até de pegar o fio. Imagina, agora eu puxo aqui embaixo, ó, eu vou, todo o caminho que o fio fez aqui nesse trançamento, eu vou redistribuir. Aqui tem um ponto, ó, esse aqui tá alargado, que nós alargamos, e aqui tem um ponto que tá super apertado, ó. Tá vendo? Pronto, o meu excesso de fio aqui sumiu. Agora, eu tenho aqui um excesso. Veja você, aqui eu tenho um excesso. Mas eu não consigo corrigir aqui, porque ele é da parte que tá lá embaixo, aqui no direito. Então, eu tenho que ir aqui no direito, ó, aqui tá o esgarçamento, ó, inclusive esse ponto cor-de-rosa aqui tá muito alargado. Então, o que que eu vou fazer? O primeiro ponto da borda da trança aqui, ó, são 3 pontos. Este aqui está, aqui ele tá meio apertado, porque o fio tá sobrando aqui. Então, eu vou tentar puxar ele, tá? Veja que aqui, esse segundo ponto azul também está apertado. Vamos tentar puxar ele, vamos abri-lo. Ó, a gente vai consumir o fio que estava aqui. Tá vendo? E esse aqui é o mais apertado de todo, porque o fio dele vem daqui. Então, meu Deus, ele quase desaparece. Olha só, de tão pequenininho que tá esse ponto azul. Então, nós vamos... É que eu não estou conseguindo botar minha mão para encobrir você e fica complicado aqui para mim, mas nós vamos ter que alargá-lo. Eu vou tentar enfiar aqui no meio, ó, porque ele tem que aparecer por aqui também, ó. Ele nem aparece aqui no meio do ponto cor-de-rosa, de tão apertado que ele tá, ó. Aqui, ó, consegui pegar, tá? Então, nós vamos fazer isso daqui, e desapareceu o alargamento do ponto, o que tinha de excesso,
tá? Então, é assim que se faz quando se faz na máquina. Isto pode ser feito fora da máquina também, e eu vou mostrar para você. Eu vou pedir ao nosso amigo editor para dar um bom zoom aqui para você ver bem, certo? Porque aqui eu teci, ó, um pedaço sem as listras para você compreender o que eu vou fazer agora com a agulha de mão. Essa minha agulha tem fio. Ah, Iva, por quê? Para que um fio tão curtinho, né? É porque se a agulha cair na máquina, aqui, ela pode entrar e com o fio eu consigo tirá-la de volta. Quando eu lido na máquina, eu tomo um cuidado extremo com isso, tá? Alfinete só que tem a bolotinha grande, porque se ele cai, ele fica preso ali, a bolotinha, e você tira, que existe um alfinete que não tem essa bolotinha, né? E ele é muito perigoso para lidar perto da máquina. Então, esse fio aqui, releve, é só precaução. E vamos aqui. Veja você a alça do último ponto, porque ele se esticou, nós sabemos já vimos isso. Então, aqui, sem o fio de outra cor, vamos tentar arrumar. Veja que todos eles têm esse fiozão. É claro, a forma de transportar é sempre a mesma, né? Então, nós temos que tentar solucionar isso. O primeiro ponto, este aqui é o ponto grande, alargado. Todo ponto tem dois lados, certo? Porque o fio sobe na agulha e desce da agulha. Então, todo ponto tem dois lados. O ponto seguinte a este aqui é este pequenininho aqui. Veja a diferença de tamanho. Por quê? Porque este daqui puxou o fio de lá, ele roubou, é um ponto ladrão, né? Ele roubou aqui. Então, a primeira coisa, no primeiro ponto, como eu já mostrei para você, são dois lados, duas alças. Então, eu vou puxar a alça dele para diminuir o fio aqui, certo? É essa alça aqui, ó. Ó, eu puxei e veja que aqui, esse outro lado já diminuiu. Agora, eu vou no pequenininho aqui, ó. Puxo. Não muito, né? Eu puxo para esse aqui agora, que era aquele grandão, voltou a ser normal. Agora, eu puxo a outra metade desse mesmo segundo ponto aqui da trança. Olha como o fio aqui já tá menor, porque esse coitadinho aqui, né, a gente corrigiu o problema dele. E aqui, no último ponto, eu puxo o restinho. Ainda sobrou um pouquinho, eu faço assim e assim. Pronto. Veja você a diferença daqui para cá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, tem até fio sobrando aqui, ó. E aqui eu já corrigi isso, certo? Então, esse aqui, vamos corrigir esse. Ó, tem esse lado e esse lado aqui do ponto. Iva, como que tu reconhece isso? É muito simples. Este fio e este fio aqui, eles entram no ponto de baixo, que é onde eles nasceram, né? Ao mesmo tempo. Então, eu sei que essas duas alças são o mesmo ponto. Ó, eu puxo a alça de dentro que eu digo é o lado, né? São dois lados, este e este. Então, eu puxo esse para que esse aqui de fora diminua. Agora, o ponto seguinte sempre é um pequenininho, ó, bem apertadinho. Coitado, é o ponto mais maltratado, é o ponto do meio da trança. Ele tem fio puxado por este ponto e por este do outro lado. Então, ele sempre é um ponto pequenininho. Agora, o seguinte, que também é meio que um coitadinho, ó. Este e este.
Pronto, ó, sumiu completamente. O próximo, reconhecendo as alças, aqui, ó, as duas. Então, eu vou pegar a de dentro e vou puxar. Tem que cuidar para não pegar fio de outros pontos, ó, puxei. Você viu que eu puxei, né? Ó, esse aqui, ó, aqui tá o excesso agora. Agora eu vou procurar aquele ponto pequenininho aqui, ó. Olha só o coitadinho, ó. Ó, quase já desapareceu o meu excesso de fio, você tá vendo? Ó. Ah, Iva, mas esse aqui ainda tá grande, beleza? Vamos diminuir ele um pouco mais, então, se ele tá grande. Vamos de novo no ponto pequenininho. Vamos puxar. Aqui tem o último ponto pequenininho, ó. Que é o ponto desse fio aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Olha ali, ó. Olha como já ficou igual a, praticamente aqui e bem menor que aqui, ó. Tá vendo? Isso nós estamos falando desse ponto de fora, que é o ponto que, vamos dizer assim, do direito. Porque no avesso, esse lado aqui sofre do mesmo problema. Depois eu mostro para você. Vou fazer mais um aqui, ó. Esse aqui, vamos puxar o fio de volta. Agora vamos naquele... Meu Deus, tem um ponto aqui, esse aqui tão pequenininho, ó, coitadinho, ele estava magro, 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 ó. E agora vamos jogar neste daqui, que também é um ponto relativamente magro. Pronto. Você percebe a diferença? Não tem com a luminosidade, é com o tamanho do ponto. Olha aqui essa alçona aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mas eu quero mostrar para você agora o outro lado, que é o lado de dentro aqui, este daqui, que diz respeito a isso aqui, ó. É menos grave, mas também tem uma, assim, pequena sobra, tá? Então, a gente faz a mesma coisa. A gente só corrige, isso se você quiser fazer, né? Claro, a gente só corrige um pouco para diminuir aqui um pouco, tá? Ó, aqui ficou um pouco menor do que aqui. E não é esses pontos da frente, são dessa parte de trás aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Só que pelo direito é muito difícil de fazer isso. Então, eu faço pelo avesso, mas ele não é tão importante. O mais importante é esse de fora aqui, que a gente precisa, sim. Olha que coisa feia, fica essa alça até maior aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Entendeu? É isso que eu elimino para a trança ficar mais tchan, mais bonita. Agora eu quero conversar uma coisa rápida com você, que o nosso papo hoje é rápido. Para informar todas vocês que este canal, a partir de agora, ele tem a possibilidade de você se tornar membro. Aqui abaixo do vídeo tem um botão, acho que em branco mesmo, está escrito Seja Membro. O que é isso? O YouTube sabe perfeitamente que todos os criadores de conteúdo, que são as pessoas que fazem vídeos, todos têm despesas, têm compromissos com tudo. É tempo que você trabalha nisso, você tem que se programar, você tem que ter alguém que edite os vídeos para você, exceto se você for um expert nisso, né? Isso, tudo isso demanda uma coisa chamada custo. As pessoas têm custos, eu tenho custos com o canal. E não temos nenhum tipo de remuneração de volta, pelo menos até agora eu não recebi
um centavo, eu devo confessar isso para vocês, mas também não estou preocupada com isso. Mas o YouTube tem nisso o grande negócio dele. Ele fatura, ele recebe participação em tudo aquilo que ele oferece para quem faz vídeos. Então, eles disponibilizaram a possibilidade de termos membros colaboradores. Eles chamam de membros apoiadores, porque imagine assim, digamos, você, ao invés de você pagar um curso, por exemplo, seja do que for, existem canais de idioma português, de geografia, de física, tem canais de tudo que é tipo de coisa. Então, ao invés de você pagar uma aula particular ou coisa assim, você pode pagar uma coisa muito menor para um canal que te ofereça aquele serviço. O YouTube tem participação nisso, sim, eles estipulam faixas de preço, nós optamos, por enquanto, por uma só que fosse barata, então está disponível a participação de vocês na manutenção do canal. Quem desejar participar, colaborar, estimular o trabalho da gente, pode ser membro. E isso é mensalmente, eu acho que através de cartão, é deduzido em conta. Eu, sinceramente, eu não sei, mas eu suponho que seja assim. O que a gente pode fazer para compensar esta ajuda das pessoas? O YouTube oferece, por exemplo, os membros podem ter o privilégio de assistir os vídeos antes que eles sejam liberados ao público. É uma vantagem? É, mas, digamos assim, não é uma vantagem no sentido único, exclusivo, né? Então, nós estamos pensando em alguma coisa que seja boa para todas as tricoteiras, que vocês possam usar para melhorar o trabalho de vocês, e já estamos com a nossa equipe técnica trabalhando nisso. Então, logo, muito em breve, teremos uns 3 ou 4, eu nem sei exatamente, serviços que vocês vão poder desfrutar através do YouTube, né? Então, todo mundo, de qualquer lugar do mundo, de qualquer cidade, de qualquer estado, pode ser membro. Não há nenhuma restrição, pelo menos da nossa parte. O YouTube, eu não sei como ele vai operar isso, né? Mas é um problema deles, não nosso, não, né? Não é o caso. E, enfim, está todo mundo informado e convidado a ser um membro apoiador do canal. Vai desfrutar em breve de benefícios bem especiais, certo? Então, isso eu queria esclarecer, porque é importante que todo mundo saiba, né? Não é obrigatório participar, que se diga. Quem quer, quem acha que o nosso trabalho vale a pena, né? Então, a gente convida a participar e a nos estimular e nos dar um suporte, porque acaba ficando pesado, né? É muito tempo já que a gente está nisso e tal. Então, está informado e eu conto com o carinho de vocês, certo? Era isso que eu tinha para informar hoje e vamos ao trabalho. A minha dúvida. Vou usar essa trança normal ou a trança tripla, com mais remalhamento aqui. Eu quase acho que vou usar a normal. Ela tá tão linda aqui. Eu acho que é efeito do fundo, sinceramente. Que aqui o fundo tá menor. Mas essa aqui tá mais gordinha também. Ela tá mais ressaltada. Acho que eu vou usar essa. E você? De qual você gostou mais? Me diga aqui nos comentários, eu vou amar saber. Um imenso abraço para você
e até a próxima.